Oi para todos que abriram essa minha janela. Hoje eu tive vontade de passar o vídeo o dia inteiro, mas ele não ficou pronto aqui na minha cabeça. E agora à noite eu vou tentar passar, deixar por aí, rodando, vivendo, zanzando. Nós estamos num momento assim de ponto alto, né? De um ponto talvez alto em termos políticos que a gente nunca passou igual, porque eleições passaram e eu confesso a todos vocês que nunca eu olhei o processo político com tanto cuidado. E o meu olhar sobre o processo político, ele advém, obviamente, porque dessa vez tudo que vem acontecendo nos últimos anos em termos da macropolítica, né, da macronação, eu percebo um efeito dentro da minha clínica. É evidente, sabe? E a gente ainda teve a pandemia, que foi uma coisa muito pesada, então meio que juntou foi tudo. E acho que tudo isso representa um processo. Um processo, sim, dentro de uma linha de evolução, sim, sabe? E eu sempre ressalto, né, esse meu posicionamento de não ter partido, de não ter candidato preferido, não tem nada disso. Eu olho as pessoas, né? Analiso as suas expressões, analiso a sua forma, que eu sou uma terapeuta corporal, eu analiso o que é dito, o conteúdo, a forma de dizer, as formas de agir, porque na verdade nós somos muito incoerentes entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente sente e o que a gente faz. Esse quadrante humano, ele em geral apresenta as nossas contradições. E quando as contradições são muito berrantes entre aquilo que eu tô, principalmente o que eu estou falando e do que eu estou fazendo, é algo que meu ouvido dói, sabe? Porque de alguma forma essa pessoa que está assim cometendo esse tipo de disfunção, ela está toda recortada, né? Ela não está inteira. Porque quanto mais próximo da inteireza a gente chega, mais coerente a gente é. E eu olho também o processo, né, a nível do tempo. Então eu queria dividir com vocês hoje uma conclusão que entre ontem e hoje eu cheguei com base em tudo que vem acontecendo, nos fatos. Eu não entro em detalhes, nem fico toda a vida lendo coisas, mas eu pego os fatos, principalmente os mais agudos, e o tempo inteiro colocando isso numa linha do tempo, tentando fazer uma análise, que é com isso que eu gosto de trabalhar. E essa análise ela é comportamental, no sentido de entender o comportamento do processo que a gente está vivendo, o comportamento das pessoas, né? Das pessoas que estão vivendo em si o processo eleitoral e de nós que vamos tomar o papel de eleitores. E de ontem para hoje eu fiquei pensando assim, como nós somos seres naturais, da natureza, e como seres da natureza, a gente segue algumas leis que são aplicadas aos animais, que são aplicadas às plantas. Então eu acredito que a gente vem para a gente crescer e evoluir, sabe? Então eu fiquei analisando esses últimos anos, sabe? E a forma como todo mundo está fazendo nesse momento para poder tomar uma posição de escolha. Primeiro, nós estamos numa torre de Babel, né? Já que está se falando tanto em Bíblia, nós estamos numa torre de Babel, né? Cada um está falando uma linguagem, cada um está lendo de um jeito, cada um está falando, está se colocando de uma forma. Mas se a gente olhar o processo eleitoral como etapa, e a gente pode falar desde lá de trás, da ditadura até os dias de hoje, de ontem para hoje eu fiquei mais otimista. Eu cheguei à conclusão de que o processo evolutivo ele continua, sabe?
porque vamos pegar agora desses últimos anos, né, e desse último governo, o grupo de pessoas que estão juntas fazendo esse último governo são pessoas evidentemente assim, com limitações intelectuais, porque isso é evidente pela forma como as pessoas falam, né, pela forma que as pessoas se colocam, pela deselegância, pelo vocabulário, que é um vocabulário muito feio, muito assim, chulo, e assim, a forma como eles falam, esses apelos todos, né, religiosos, né, de chorar ao microfone falando de Deus, misturando as instâncias todas da vida humana e deixando todo mundo confuso. E eu vejo que essa confusão, na verdade, né, foi um resultado desse governo que desenterrou, definitivamente, desenterrou as nossas doenças, sabe? Foi um governo sombrio, capaz de fazer com que a gente enxergasse o povo brasileiro, e eu me incluo, nós todos, e as nossas doenças. Então nós tivemos um vírus fatal, né? E esse vírus fez o que quis, porque não tinha combate. O combate aconteceu em razão da forçação de barra, mas ele andou. Então mostra como que nós somos, com a nossa, como povo, a gente tem uma imunidade baixa, sabe? A gente é facilmente afetado, a gente tem uma fragilidade como povo. Nessa fragilidade imunológica, a gente é vulnerável à doença. Então, emergiram todas as doenças, a violência, o sexismo, desenterrou as frustrações muito antigas de quem não se realizou na vida e que acabou vivendo uma vida com uma infelicidade em razão dessas frustrações. Né? Os talentos que ficaram guardados dentro da nossa geração e das gerações anteriores, que talento guardado, gente, vira doença, vira ranço, vira uma sensação na pessoa de insatisfação de não ter feito o que gosta, sabe? Então as pessoas que não tiveram chance de colocar para fora os seus talentos. Então esse é o nosso lado sombra, que todo mundo tem. Só que tem pessoas que nunca que cuidam disso. Então esse governo, ele conseguiu trazer o nosso lado sombra. Ele fez descortinar todas as doenças físicas que nós tivemos, letais, e mataram pessoas. E fez a gente desencavar muitas das nossas sombras frustrantes, do nosso lado feio. E eu estou de novo falando a primeira pessoa do plural, porque ninguém é perfeito. Então começou um jogo de quem que é mais feio que quem, sabe? Quem que é mais feio? Quem fez mais feiura? Quem fez mais coisa errada? Né? Quem que é mais frustrado? Quem que quer o poder pelo poder? Porque poder que você quer, não o poder que você é. O poder que você é, ninguém te tira. Agora, o poder que eu tenho, eu posso ter hoje, amanhã não ter. E aí a gente está vivendo um processo de tiroteio, tontos que estamos, como na Torre de Babel. E se vocês pararem para pensar no que eu estou falando, para! E fala assim, nós estamos dando tiro uns nos outros, sabe? Para pensar nesse processo. Quem que vai ganhar? Sabe? Aí tem aqueles que falam assim, não, eu vou esperar chegar mais perto, porque de repente eu vou votar naquele que estiver ganhando. Como se fosse, assim,
um jogo de criança, sabe? Um jogo de criança e as crianças sem limite, e as crianças é, se pegam e as crianças torcem por coisas que nem sabem por que estão torcendo. Né? Eu me lembro quando eu era garota, numa eleição municipal, eu era louca para ter uma camisa que foi distribuída de um candidato a prefeito. Mas é porque todo mundo tinha. Aí eu falava, gente, eu quero ter uma camisa dessa, quero ter uma camisa dessa, mas eu nunca, eu era garota, eu tinha 9 anos, não sei. Eu queria ter aquela camisa. Pelo amor de Deus. E o mais interessante, e que dessa vez eu vou citar sim o nome, que eu evito citar nomes, mas o Lula, olha só, o Lula foi um cara que passou fome. Quem passa fome de verdade sabe o que é a pobreza. Não adianta. Então, ele virou um lutador, sim, um defensor, sim, da pobreza. Ele virou um sindicalista porque ele entendia que existia uma ordem onde os que mandavam ganhavam muito e os que obedeciam ganhavam muito pouco. E ele foi lutando sim, ele foi tentando conscientizar. E se tem uma coisa, se tem uma pessoa que conseguiu levantar esse tipo de conscientização, foi ele. Foi o candidato, se vocês olharem todos os outros, não tem ninguém que despertou na gente e diz assim, olhem para a diferença do Brasil, olhem para a diferença de classe social no Brasil. Foi ele que ensinou isso para nós. Então ele não é homem perfeito, ele não é mito, ele comete os erros dele, seja os erros pessoais, como os erros profissionais e presidenciais, mas tem uma coisa que ninguém pode tirar dele, que é a vida inteira, sabe, se dedicando a isso, enquanto foi presidente e quando não foi presidente. Agora, o governo que virá não é o Lula, ele é o único capaz de ir à frente para tentar ver se a gente pega tudo que foi revelado agora nessa fase das sombras, que foram as nossas doenças, todas. E ele vem na frente na tentativa de ver se ele consegue mudar o rumo da história. Agora, pela primeira vez na minha vida, eu vejo um grupo imenso de políticos de todas as origens, inclusive de pessoas que são avessas a ele e inimigas dele e no passado, se juntarem. Então, se foi preciso uma fase sombra para que uma nova fase comece, aonde haja de verdade uma discussão política e democrática, não de um partido só, mas de vários, formando um conjunto aonde vão se discutir ideias diferentes para fazer uma nova gestão, isso é progresso. Isso é progresso. Então a gente tem que agradecer o povo das sombras e dizer para eles, olha, a sombra foi ótimo você ter trazido, mostrou o tamanho da nossa doença. Você desnorteou a gente com isso, porque a gente foi obrigado a ver o quanto que a gente é doente. Mas agora a gente precisa fazer uma escolha de evolução. E para fazer uma escolha de evolução, a gente vai escolher um grupo que finalmente resolveu conversar, se juntar e grande, num exercício de democracia, de liderança política. Percebem isso? Não sei se eu fui clara, eu espero que sim, mas eu acho que o resultado de tudo isso vai ser bom, apesar de todo o sofrimento que a gente está passando. Talvez eu faça outra e esclareça isso melhor. Tchau.